pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para trazer para vocês os principais conteúdos cobrados no Enem na disciplina de História. São conteúdos que, de forma geral, a gente tem no ensino médio, mas que são importantes que você venha a revisar, porque são os conteúdos mais cobrados. E também para que você consiga revisá-los a tempo de fazer a prova. O primeiro grande conteúdo, ou o conteúdo que é mais cobrado nas provas do Enem, é o Brasil Colônia. Esse período da história do Brasil, que vai de 1500 até 1822, quando acontece a independência. O que é importante saber desse período? Esse período é bastante extenso e tem muita coisa que acontece durante o Brasil Colônia, como, por exemplo, o ciclo da mineração, o ciclo do açúcar, a fuga da família real, o período joanino. Então é um período vasto e com muitos acontecimentos. Mas eu sugiro que você dê foco para o conceito de colônia de exploração e de como o Brasil se encaixa nesse tipo de colonização. Sugiro que você leia, revise alguns historiadores, alguns textos que tratam a respeito da expressão que é utilizada de descobrimento do Brasil. Né? Por que se utiliza essa expressão? É correto? Essa reflexão aí que algumas vezes o Enem já fez sobre esse assunto. Também sugiro que você revise as questões a respeito do choque cultural que vai acontecer entre o europeu, entre os portugueses e os indígenas. Essa questão do modo de vida, dos hábitos que eram totalmente diferentes e que num dado momento elas entraram em relação, entraram em choque. E junto disso, também é importante você estudar, você revisar a questão da imposição cultural do europeu para os nativos. Que aspectos da imposição cultural? De todos os sentidos e, além disso, a questão da religiosidade. A imposição do catolicismo aos nativos, a questão das missões jesuíticas, todo esse processo que faz parte do Brasil Colônia. O segundo conteúdo mais cobrado na prova do Enem é a Primeira República no Brasil. Dentro da Primeira República, a parte mais cobrada, a parte que mais aparece em questões do Enem é a República Oligárquica. Então, nesse período da República Oligárquica, nós podemos destacar conceitos como, por exemplo, o voto de cabresto, o clientelismo, o coronelismo, todo esse período que marca a Primeira República do Brasil. A questão da desigualdade econômica e social, a questão de como era o processo eleitoral nesse período. Então, tem muitas charges sobre esses assuntos que a prof falou e algumas vezes essas charges aparecem nessas questões sobre esses conceitos. Um terceiro conteúdo muito cobrado é o Brasil Imperial, ou Brasil Império. Mas dentro do Brasil Imperial, principalmente o Segundo Reinado é o conteúdo mais cobrado. Por que o Segundo Reinado? Porque o Segundo Reinado, ele também carrega muitas marcas históricas, sociais, econômicas da história do Brasil. Por exemplo, o Segundo Reinado, ele já se inicia com um golpe, que é o golpe da maioridade, que coloca o Dom Pedro II no trono ainda muito jovem. Além do golpe da maioridade, o Segundo Reinado é marcado pelas leis abolicionistas, que vão sendo decretadas no Brasil. Também a Guerra do Paraguai marca o Segundo Reinado. E o Segundo Reinado, a partir da década de 1870, entra em crise. Nós temos a crise da monarquia. Então, a crise da monarquia, ela vai levar à proclamação da República. Então, por isso que o Segundo Reinado também é muito cobrado. Destaco também, dentro desses conteúdos históricos, a questão da escravidão e a questão da cultura afro. Esses dois conteúdos, da escravidão e da cultura afro, eles não aparecem só na disciplina de História.
eles aparecem também na sociologia e na filosofia. Eles também são cobrados em questões dessas disciplinas das ciências humanas. Então, aí é importante lembrar, revisar como é que a escravidão influenciou na formação cultural do Brasil, que aspectos culturais afrodescendentes nós temos na nossa cultura, no nosso dia a dia. Um quarto conteúdo, então, que a prof destaca é a ditadura militar. A ditadura militar, principalmente com os decretos dos atos institucionais, o AI. E aí nós temos principalmente o AI-5, muito cobrado por causa da questão da censura. Então, já apareceu em muitas questões do Enem trechos de músicas, poemas que são escritos entre a década de 1960 e 1980 e eles se referem à ditadura militar. Textos aí do Chico Buarque, músicas, né, do Caetano Veloso, pessoas, artistas desse período que de maneira muito subliminar vão estar questionando, criticando a ditadura militar, o ato institucional 5. Outro conteúdo muito cobrado é a questão da Era Vargas, esse período aí da história que se inicia com a Revolução de 1930. A Revolução de 1930, ela finaliza a República Oligárquica e dá início à Era Vargas. Então, a Revolução de 1930, é importante saber a conjuntura que ela aconteceu, né, a questão da aliança liberal que vai ser criada e a chegada do Vargas ao poder. Dentro da Era Vargas, principalmente, é importante você estudar, você revisar as marcas do Estado Novo, né, esse período aí que é caracterizado por também ser uma ditadura, mas não só esse período de 15 anos consecutivos do Vargas no poder, mas o segundo governo do Vargas, que é o governo democrático. Então, o governo democrático vai acontecer aí, o Vargas vai chegar ao poder, como o próprio nome diz, pela democracia, pela via eleitoral, mas dentro desse momento nós temos que lembrar e entender como que o suicídio do Vargas interfere no golpe da ditadura militar. Como é que o suicídio do Vargas adia em 10 anos o golpe militar. Então, isso é importante que você revise, é importante que você reveja esse conteúdo aqui do segundo governo democrático do Vargas. Também destaco dentro desse processo, dentro de todos esses conteúdos aí que nós temos, as revoluções industriais. A Revolução Industrial da Inglaterra no século XVIII, a Revolução Industrial na Europa e nos Estados Unidos no século XIX e século XX. Os sistemas produtivos, principalmente da segunda e da terceira Revolução Industrial, a questão do Taylorismo, do Fordismo, toda essa estrutura aí que hoje ainda é aplicada. A questão do imperialismo, né, que se faz como a segunda Revolução Industrial e que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Trago também a ideia de que você deve retomar, de que você deve rever conceitos como de democracia, de república e de oligarquia. Esses três conceitos, eles geralmente aparecem ligados ao conteúdo da Grécia e da Roma Antiga, que seriam essas primeiras civilizações da história a usarem esses conceitos. Só que também é importante a gente falar que esses três conceitos aí, eles também aparecem na sociologia e na filosofia. Tá? Então, são conceitos que aparecem na história ligados à Grécia e Roma e também aparecem lá na sociologia e na filosofia. Trago também, gente, a ideia de vocês estarem revisando as constituições do Brasil. Essa questão da legislação do Brasil já foi cobrada algumas vezes na prova, a questão das características das constituições do Brasil, não de todas,
mas as características, o que marca cada Constituição, até mesmo fazendo um comparativo entre, por exemplo, a Constituição de 1934 e a Constituição de 1946. O que havia de comum, o que havia mudado. Então, eu sugiro, assim, que você elenque todas as constituições do Brasil e caracterize cada uma delas. Por exemplo, a primeira Constituição do Brasil foi a Constituição de 1824. E nessa Constituição foi instaurado no Brasil a monarquia. Então, uma característica bem importante dessa Constituição é a divisão do poder em 4 esferas. O executivo, o legislativo, o judiciário e o quarto poder, que era o poder moderador. Esse poder, ele era exercido somente pelo imperador. Então, essa é uma característica importante. Então, faça essa caracterização das constituições que fica mais fácil para você visualizar o que é a marca de cada uma delas. Também sugiro que você releia, reveja a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que faz parte da Era Vargas, né? O que ela mudou, o que ela melhorou, o que ela implementou e quais as consequências, os desdobramentos da CLT para o trabalhador e para a política nacional. Também algumas dicas que você procure, dentro de todos esses conteúdos que a prof falou, já falei alguns conceitos, mas que você procure selecionar os conceitos que realmente são os mais importantes em cada conteúdo. Tá? Aquilo que tem que saber, aquilo que é importante saber, para que você possa revisar. Outra sugestão, outra dica, é que você tome cuidado na hora de você estar lendo e interpretando as questões, que você tome cuidado com expressões como, por exemplo, somente, nunca, sempre. Eu costumo usar com os alunos em sala de aula que essas expressões de exagero, elas podem anular ou transformar todo o sentido daquela alternativa. E aí isso pode te confundir. Então, toma cuidado com isso também. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado você nesse período de preparação para o Enem, que tenha sido útil e que você faça uma ótima prova, tenha ótimos resultados. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.